E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui um trecho, né, de um vídeo do professor, né, Jonathan Matiz, um agnóstico, né, ateu. Eu vou mostrar uma fala dele aqui com relação, né, à fundação da Igreja Católica, que uma hora ou outra a gente vê, né, alguém dizendo que foi Constantino. E ele vai explicar o porquê que isso, né, se espalhou pelo mundo. Quem foram, né, os responsáveis por essa mentira. E isso é surpreendente, né, e vergonhoso para, né, os nossos irmãos, né, protestantes, porque vai ficar muito claro que são grupos protestantes que são encarregados de fazer essa conspiração, né, essa teoria da conspiração contra, né, a fé católica. Esse mesmo professor já mostrou claramente, várias vezes, né, a Igreja Católica foi fundada pelos apóstolos de Cristo, né? Os apóstolos vieram de Cristo, né? Portanto, a Igreja Católica foi fundada por Cristo. Mas tem aqueles protestantes, né, que não querem, né, saber da verdade. Mas nesse assunto, né, de Constantino fundou ou não a igreja, aí ele vai dizer, olha, por que isso se espalhou pelo mundo, né? Por que essa ideia de que foi Constantino que fundou a Igreja Católica se espalhou pelo mundo? E ele vai, né, apontar os responsáveis. São os protestantes, principalmente os adventistas. Quer dizer que são uma raça de gente, né, mentirosa, falsas, né? Homens sem caráter, né, de ter coragem de falsear a história. E que preocupa esse historiador. Veja, ele mesmo sendo ateu, veja, ele não está defendendo a fé católica, mas ele está defendendo a verdade, aquilo que a história, né, mostra. E ele vai se mostrar preocupado, ele vai dizer que está preocupado. Então, eu vou colocar o vídeo dele, presta atenção no que ele vai dizer. Ele vai se mostrar preocupado com esses professores, né, protestantes que traz essa ideia totalmente sem fundamento, não se sustenta na história, biblicamente também nos textos bíblicos não se sustenta. Então, olha só que absurdo. E aqui, meus irmãos, eu já vi professor, né, católico falar sobre esses livros que se espalhou pelo mundo, sobre esses professores, até mesmo nas faculdades, né? Já vi falar sobre essa teoria, né, da conspiração dentro da Igreja Católica, né? Já vi professor católico, né, por exemplo, o professor Felipe Aquino, falar disso, de vários livros que foram criados para prejudicar a fé católica, para enganar as pessoas. Então, isso vem de longe. Aí hoje um protestante, nascido aí no protestantismo, né, tem seus 20 anos, 20 e poucos anos, não conhece essa história, aí diz, não, a Igreja Católica fez isso, fez aquilo, a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Aí quando vem um professor mais sério, mesmo sem ser católico, repito, né, um ateu, vem e diz, não, mas isso aí não corresponde com a história. Historicamente, é um absurdo se segurar, né, uma tese dessa. Aí ele vai dizer, olha, por que isso se espalhou pelo mundo? Ele vai explicar por que isso se espalhou pelo mundo. Então veja, eu vou deixar aí o vídeo dele aí e a gente volta para fazer, né, umas pequenas considerações, porque não precisa acrescentar mais nada. Ele vai fazer na defesa histórica de que são, né, são os protestantes, grupos protestantes, né, principalmente os adventistas, responsável por essa propaganda contra, né, a fé católica. E repito, ele nem católico é. Olha o vídeo dele aí. Então, realmente, essa ideia sobre a Igreja Católica surgindo no quarto século não tem sustentação histórica alguma. Mas talvez aqui uma pergunta que muitos devem estar se fazendo é por que então se popularizou a ideia de que o catolicismo surgiu no quarto século? Ou quem então, ou quais foram as pessoas responsáveis por desenvolver esta ideia? E esta ideia ela surge mais especificamente em fileiras de reformadores protestantes, de muitos cristãos então que tinham um viés anticatólico e também antipapa e tentavam restaurar aquilo que seria o cristianismo da Era de Ouro. A Era de Ouro seja dos apóstolos, como é observada em Atos dos Apóstolos,
ou ainda a Era de Ouro do período das perseguições, quando o Império Romano realizava perseguições esporádicas aos cristãos ainda antes do cristianismo ser aceito como uma religião, sem então serem perseguidos a partir do Édito de Milão do ano de 313 com Constantino. É interessante também observar que alguns grupos cristãos, mais especificamente ainda, grupos de origem milerita, que vem então de William Miller do século XIX, como por exemplo os Adventistas do Sétimo Dia, obviamente com todo respeito à Igreja Adventista e aos possíveis adventistas que acompanham aqui os vídeos do canal, os adventistas eles elaboraram várias ideias diferenciadas a respeito até mesmo de interpretações do Apocalipse e do livro de Daniel, para dar suporte às ideias de que o catolicismo ele seja, na verdade, um grande paganismo do cristianismo, ou um grande sincretismo religioso entre a religião romana e a religião cristã, com o objetivo de fornecer poder ao Império Romano. Isto nós podemos observar claramente na ideia, por exemplo, de que faz parte do pensamento dos adventistas, com base em uma interpretação que se encontra no capítulo 12 do livro de Apocalipse, relacionado à mulher que foi para o deserto, que simbolizaria então a igreja, por um período de tempo que se interpreta como sendo 1260 dias proféticos, que em profecia formariam então 1260 anos. Então representaria ali o período em que a igreja apostólica verdadeira estaria escondida daquilo que seria a igreja apostatada, as perseguições que seria a igreja católica encabeçada pelo Papa, que estaria perseguindo os verdadeiros cristãos. Uma outra ideia também, que é muito desenvolvida pela corrente de pensamento adventista, é uma reinterpretação daquilo que se encontra nas profecias de Daniel, como por exemplo a quarta besta do capítulo 7 de Daniel, que tem os seus 10 chifres. Segundo a ideia dos adventistas, seriam então esses 10 chifres simbolizando os 10 povos bárbaros que invadiram o Império Romano e derrubaram o Império a partir do ano de 476. E esse chifre maior, que prefere blasfêmias contra o Senhor, como é considerado lá por Daniel, derruba 3 chifres, e este chifre maior, então, que se levanta, que mudaria os tempos e a lei, seria o próprio Papa de Roma. No entanto, ambas essas ideias aqui, novamente, com todo respeito aos adventistas que acompanham, mas simplesmente são ideias completamente sem respaldo nenhum na história. São realmente puras fantasias. Por exemplo, mencionar a ideia de que os cristãos foram perseguidos pelo Papa na Idade Média e que foi mantido então o cristianismo apostólico original escondido da Igreja, escondido de Roma, e que surgiu, por exemplo, que é mencionado até mesmo por Ellen White no capítulo 4 de seu livro O Grande Conflito, como sendo os valdenses, isto não corresponde nem à própria história dos valdenses, em que até mesmo a igreja valdense dos dias de hoje ela reconhece que ela se originou no século XII, ao final do século XII, pelas pregações de Pedro Valdo. Lamento dizer, mas é uma ideia completamente fantasiosa. A mesma coisa acontece com a interpretação da quarta besta do capítulo 7 de Daniel. Isto claramente é uma referência àquilo que estava acontecendo em todo o pano de fundo histórico em que foi desenvolvido o livro de Daniel, que é o último livro que faz parte da Bíblia hebraica. Isso mais especificamente no segundo século. Se refere a todos os reis do Império Sassânida que estava dominando, e esse chifre maior que se levanta claramente é Antíoco IV Epífanes, que derruba 3 reis que eram seus concorrentes e mudando os tempos e a lei, quando proibiu o judaísmo de ser praticado no território da Palestina, em que daí nós temos até mesmo aqueles 3 anos e meio em que praticamente o templo ficou sendo profanado, em que porcos foram oferecidos no altar. Temos depois a revolta dos Macabeus, que dará origem à festividade de Hanukkah, e absolutamente nada tem a ver com a perseguição do Papa aos cristãos durante o período da Idade Média. Isso é uma reinterpretação, uma reelaboração da história, que além de não ter quaisquer respaldo em evidências históricas do período medieval, é uma reinterpretação errônea dos próprios livros bíblicos de Daniel e de Apocalipse. Aqui eu apenas fiz esse pequeno parênteses sobre os adventistas, que eu considero uma preocupação um pouco maior, porque como eu pessoalmente sou professor de história, historiador, eu já observei alguns seguidores adventistas, professores de história adventistas, levando as profecias de Daniel para ensinar a história do período medieval às crianças do ensino fundamental e ensino médio. E aqui, novamente, com todo respeito aos adventistas, mas simplesmente esse tipo de atitude não corresponde em nada com um professor de história.
que deve ensinar aquilo que realmente é história acadêmica para os alunos do ensino fundamental e médio, e não algo que seja de uma crença particular de uma determinada instituição religiosa. Então, meus irmãos, você viu isso aí, né? Você ouviu isso aí, de um professor agnóstico, né, ateu. Não se trata de um católico, né? Você vê, podia ser uma defesa católica. Mas ele não está defendendo aqui a fé católica. Ele está mostrando os fatos. Que grupos protestantes, né, principalmente adventistas, espalham pelo mundo esse tipo de interpretação, esse tipo de história que eles querem contar. Que preocupa, você viu que ele se sente preocupado, isso preocupa um ateu, um professor de história ateu. Por quê? Isso não corresponde com a realidade. Né? Dizer que o Papa perseguia os cristãos, que o sangue dava na canela, que a ideia de que a igreja foi fundada por Constantino. Então veja tudo, isso tudo é uma teoria da conspiração contra, né, a fé católica. A ponto de você não ver somente, né, professores, né, católicos se defendendo dessas mentiras, um professor, um historiador ateu, se sente preocupado com esses professores adventistas ensinando essas mentiras nas faculdades para os seus alunos. Aí, aquilo que eu disse no começo do vídeo, né? Aí esses alunos aprendem uma mentira dessa, fica com o quê? Com ódio da Igreja Católica. Como ele falou aqui, esses professores, né, adventistas são, na verdade, um falso profeta. Então veja, isso é uma vergonha. O que é que a gente tem para dizer? Isso é uma vergonha, né? Pessoas desonestas, né? Que não tá nem aí se é relato histórico ou não, sai dizendo que a besta é o Papa, que o Papa perseguiu os cristãos, que não sei o quê, que a igreja foi fundada por Constantino. Aí vem um professor de história ateu e se preocupa com isso, né? Se preocupa com isso. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo, desmascarando, né, esses protestantes mentirosos. Aí quando a gente vê nos comentários pessoas dizendo que tem livros, que tem conhecimento de que foram esses imperadores que fundou a Igreja Católica, provavelmente aprendeu com esses professores falsos, com esses, podemos dizer assim, com licença da palavra, né, com esses canalhas, né, vigaristas, né, mau caráter, que mente tanto, escreveram tanto livro defamando a igreja, e aí pessoas aprendem com eles, né? Quem sabe, né? Muitos protestantes que seguem aqui, que comentam, de repente tem um livro desses caras, tem um livro desses professores adventistas, que é totalmente contra, né, a fé católica, que conta o que lhe parece, o que ele imagina na cabeça, ele conta, sem fundamento bíblico nenhum, sem base histórica nenhuma, e isso preocupa um ateu, um historiador ateu, uma pessoa que quer ser mais séria possível, né? Lamentável, é lamentável esse tipo de conspiração, mas tá aí no mundo, né? Para quem é católico saber disso, ó, existe sim, né, uma perseguição à Igreja Católica nos livros, nesses professores, né, protestantes, nas escolas dominicais e assim por diante. Existe sim pessoas mentindo dia e noite contra, né, a história, contra a própria, né, história, para tentar encobrir, né, a igreja. Mas Cristo já disse, né, que as forças do inferno não poderão vencer. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.